Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora, Fábio Carille, novo treinador do Vasco. Vamos falar sobre isso antes. Like, se inscrever no canal, tu faz isso aqui embaixo. Aqui embaixo também você clica no primeiro comentário fixado do vídeo e vem para baixar o app do SofaScore, um aplicativo que te dá toda a bagagem de estatística de futebol, praticamente de todas as ligas do mundo, e também classificação, tempo real, resultados, tudo ao vivo. Saiu o gol, já muda a classificação e esse aplicativo está de graça para você. Você não paga nada nem para usar, nem para baixar. É só você vir no primeiro comentário, clicar no link, fazer o download, começar a usar. É o aplicativo que eu uso no meu trabalho. É o aplicativo que está totalmente à sua disposição. Estou gravando esse vídeo na manhã de sexta-feira, depois do anúncio de Fábio Carille como treinador do Vasco. Foi um anúncio que pegou muita gente de surpresa. E por que pegou muita gente de surpresa? Porque havia ali um rumor e um indicativo de que Antônio Oliveira, o técnico português Antônio Oliveira, tinha se aproximado do Vasco para ser o novo treinador do Vasco. E aí, é curioso que na quinta, eu estava lá na TNT Sports, no De Placa, e o Antônio Oliveira foi o convidado do programa. E aí a gente falando, mandando ali algumas indiretas pro Antônio Oliveira, e ele não quis confirmar, e ele não falou nada, a gente de fato achando que o Antônio Oliveira seria o técnico do Vasco, e aí um pouco tempo depois, isso foi de manhã, à tarde, o Vasco confirmou o Fábio Carille como técnico para a temporada 2025. Vamos lá, tem muita coisa para a gente analisar. Primeiro, eu vi algumas críticas ao presidente do Vasco, Pedrinho, pela contratação do Carille. E aí, fazendo aquela comparação de que o Pedrinho comentarista iria criticar o Pedrinho presidente. Porque o Pedrinho comentarista, durante boa parte, para mim, nos anos que ele foi comentarista, ele era o melhor comentarista do Brasil. O Pedrinho dizia muito que faltava um norte, faltava um projeto de futebol para os clubes sondarem os treinadores, para os clubes pensarem nos técnicos que eles iriam contratar ou sondar. E aí uma das coisas que o Pedrinho criticava era que você conversava e você abria o leque com 3, 4 perfis de treinadores diferentes. E na prática isso acabou acontecendo. O Pedrinho conversou e queria contratar o Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho acabou não acertando com o Vasco. A versão oficial do Renato é que ele precisa descansar, que ele está numa batida muito grande, então que ele não queria pegar time nenhum. E há quem diga que o Vasco ofereceu de salário não convenceu e não cativou o Renato, por isso que ele não aceitou. E aí o contratado foi o Carille, que tem visões de futebol e tem características muito diferentes das do Renato, né? E aí é uma prova, é uma lição para nós comentaristas que, de fato, nós comentamos às vezes e muitas vezes não estivemos na hora de tomar decisão com a caneta. E acho que esse é um exemplo aí. O Pedrinho falava uma coisa enquanto comentarista, na hora que ele precisou agir enquanto presidente, ele fez outra. Mas, enfim, esse é um ponto válido, né? Você pensar em Renato, você ter o Renato como plano A, ou você ter o Renato como alguém que você quer, que você pensa em contratar, e terminar com o Carille, para o cargo de treinador, são coisas muito diferentes, são perfis muito diferentes, né? Não tem nenhuma dúvida que cabe de fato essa crítica. O Renato é um treinador mais ofensivo, é um treinador que dá muita liberdade criativa para os seus times, é um técnico que gosta que o time trabalhe no campo de ataque, tendo a postura ofensiva, agressiva praticamente o tempo todo. O Carille, na maior parte da carreira dele, os trabalhos dele, os times não tinham tanta liberdade assim, eram times mais seguros, eram times mais
em alguns momentos da carreira dele, mais reativos ou bem reativos. Assim, o Carille fez os seus principais trabalhos na carreira, então tem esse perfil aí. A contratação em si, eu acho que é uma contratação, digamos, como eu diria, uma contratação que precisa de cuidado para ser analisada. Porque, olhando o perfil dos jogadores do Vasco, olhando o perfil desse elenco do Vasco, que é um perfil montado em cima de 2 jogadores, né? Ou se espera de 2 jogadores muito. Estou falando de Coutinho e Payet. É um perfil de outros jogadores e que chegaram no meio do ano e que no ano passado pouco jogaram, pensando em Souza, pensando em Alex Teixeira. Você não vê a característica desses jogadores principais do Vasco como a característica em que os times do Carille mais mostraram futebol. Então, isso é um motivo de cuidado, é um motivo de observação. Segundo o Globo Esporte, segundo o GE, a escolha do Carille foi exatamente pela solidez defensiva. E, de fato, os times do Carille, na média, eram muito mais considerados times sólidos defensivamente do que times agressivos ou times que davam espaço no ataque. Então esse é um ponto. Se o Vasco fez isso pensando de fato nisso, não casa muito com a primeira opção ser o Renato. Mas enfim, vamos superar esse ponto. Se de fato foi algo pensado, se de fato foi algo estratégico de você querer um time com uma solidez defensiva maior, beleza, a contratação faz sentido buscar o Carille. Mas, num geral, a gente sabe que o time do Vasco é um time que a torcida cobra, que a torcida quer o time sufocando, quer o time indo para cima, principalmente nos jogos em São Januário, em que se espera, a própria torcida do Vasco, independentemente do Vasco ter time bom ou time mais ou menos, se espera do Vasco um Vasco agressivo, um Vasco que se imponha. Não é muito a característica dos times do Carille na maior parte do tempo. Então, aí acho que já tem aí um conflito. Uma outra questão que é obrigatória é que o Carille vem de um trabalho em que o trabalho teve muitos problemas no Santos. Muitos problemas. E problemas não só de campo e bola. Problemas de desgaste, problemas de conflitos, e que eu não sei como o Carille vai lidar com isso num ambiente sempre muito tenso, sempre de muita... Não só de cobrança, porque na cobrança o Santos também tinha, mas um ambiente muito parecido com o do Santos, que é torcida do Vasco já tem esperado coisas boas há muito tempo e não tem vindo. Inclusive o Vasco conseguiu se aliar a uma SAF que se mostrou uma SAF picareta, vou usar esse termo. Então, até isso torna o torcedor do Vasco um torcedor muito, muito ansioso para ser feliz. Porque é um torcedor que está sempre com o time apoiando, fazendo o que precisa, enche estádio, faz sócio-torcedor, faz vaquinha para pagar dívida, e o clube não consegue retribuir em conquistas, em grandes alegrias. E isso me chama atenção e me preocupa, porque a passagem do Carille pelo Santos é uma passagem muito explosiva, muito explosiva. O Carille, ao ser criticado, já na Série B, o Campeonato Paulista, o Santos tem um ótimo resultado, vice-campeão, estando na Série B, tendo que remontar o elenco, e jogando bem na maior parte das partidas. Na Série B a realidade mudou, né? O time do Santos passou a ser um time sem criatividade, um time que não conseguia se impor dentro do ambiente de Série B, tendo a melhor folha e tudo mais, maior folha, e tendo jogadores de qualidade pro ambiente da Série B. O Santos raramente conseguiu jogar bem, o Santos raramente conseguiu se impor. O Santos teve sequência de jogos sem vencer dentro da Série B. E o Carille sendo muito cobrado e, ao ser cobrado, reagindo de forma
virulenta, de forma muito agressiva. E isso passou a ser um embate, passou a ser constante nas entrevistas do Carille dentro da Série B, né? Carille sendo criticado, acuado pela imprensa, sendo acuado pelo torcedor, e aí dizendo que começou a falar coisas que não retratavam a realidade, dizendo, não, nenhum torcedor me critica, isso aí é coisa de meia dúzia. Chegou a chamar o torcedor criticava ele de fake news, torcedor fake, chegou a falar que não eram verdadeiros santistas. Então, cara, esse ambiente do Santos, até por também ser um clube grande, até por também ser uma torcida que está sendo maltratada pelo clube, pela diretoria, por alguns jogadores aquém da altura do Santos, esse perfil é um perfil muito parecido com a do Vasco na atualidade. Então, isso me preocupa. A postura do Carille foi uma postura muito, muito agressiva ao ser criticado, ao ser cobrado, e ele será cobrado sempre que ele estiver num time como o Santos. Eu acho que agora não tem muito clima para o Carille voltar ao Santos. Mas o Carille sempre será cobrado estando num Santos e será muito cobrado estando num Vasco. Muito cobrado, mas muito. E eu não sei como é que o time não sei como é que o Carille vai reagir a isso. Ele, em alguns momentos da Série B, revoltado, puto da vida com as cobranças, ele chegou a dizer, realmente eu não tenho muita variação tática não, e eu construí minha carreira assim e tô feliz assim. Não é uma resposta que se espera de um técnico de um time grande ao ser questionado e justamente questionado. O Carille quis construir uma narrativa de que ele estava sendo cobrado dentro de uma realidade injusta ou irreal ou mentirosa, e não era. De fato, eu não vi. No jogo do Santos da Série B, dos 38 jogos do Santos da Série B, eu devo ter visto uns entre 15 e 20. Rapaz, eu conto nos dedos, deve ter sido 2 ou 3 que eu falei, cara, tá aí, o Santos jogou bem. Time arrastado, time que não conseguia se impor, time que não encaixava uma marcação alta, um time que não produzia, dependia de uma jornada muito inspirada de um Casares, de um próprio Guilherme, que fez uma boa Série B. Então, assim, e ele falou, né, realmente eu não tenho variação tática não, é isso aí. Depois, muito criticado por não usar garotos. E uma garotada no Santos lá, um time que tem esse perfil, um time que em alguns momentos estava mostrando que faltava mais qualidade e ele segurando a fila dos garotos. Tem o jogo contra a Chape, que o Santos faz um gol já na reta final, numa jogada de garotos lá, o Carille vai para a entrevista e ele lamenta o Santos ter ganho o jogo. Ele lamenta o Santos ter ganho o jogo. Porque, entre aspas, não foi numa jogada meio de improviso, uma jogada que não estava treinada. Como é que você fala um negócio desse? Como é que você fala um negócio desse? E aí, para fechar, para completar tudo, o Carille me vai depois do título da Série B, ou após o título da Série B, ele numa entrevista, ele é perguntado sobre a pressão, sobre as cobranças, e ele diz, você acha que é pressão? Pressão é ser eliminado pelo Tolima no Corinthians. Desculpa, pô. Desculpa, você não faz isso. Você aqui não está querendo dizer quem é maior, se é Santos, se é Corinthians, se é Vasco. Não é esse o debate. Você não desrespeita um time assim. Mas é que ele estava sendo muito criticado. Estava e será criticado. O treinador no futebol brasileiro, ele é muito criticado. Muitas vezes injustamente, outras vezes não. E ele não pode perder a razão nem quando ele é criticado justamente, nem quando é criticado injustamente. Ele pode pontuar o que ele considera. Mas não dá para você chegar numa entrevista e dizer, tu imagina ele chegar numa entrevista do Vasco e dizer, pressão é ser treinador do Flamengo. Porra, irmão. Um pouquinho de senso, né? Aí depois ele disse que não, foi tirado de contexto. Não, o que você falou foi isso. Foi exatamente isso. Então, o perfil
do estresse, o perfil do desgaste que o Carille teve no Santos vai ser exatamente o mesmo no Vasco. Especialmente até uma nova SAF comprar e melhorar um pouquinho a situação de dinheiro, de investimentos e tudo, que a gente não sabe quando vai acontecer. Não sabe, ainda tem esse imbróglio de 777, ACAP, todas essas coisas aí. Então, assim, eu penso que o Vasco contratou um treinador com pouca característica, pouca semelhança com a forma com que o Vasco entende, e acho que contratou um técnico que no trabalho anterior ele gerou um estresse inacreditável e que ele vai ter de novo agora no Vasco, no mesmo cenário, num cenário parecido. A reação dos torcedores foi ruim. Se você pega mídias sociais, Twitter, Threads, Instagram, aqui no YouTube, você vê que a reação do torcedor foi mais negativa, bem mais negativa do que positiva ao nome do Fábio Carille. Esse é o cenário. Eu de fato estou muito preocupado com a forma como o Carille vai reagir, porque o cenário que levou ele a estresse no Santos é muito parecido com o cenário. A única diferença é que não tem Série B. No Vasco ele está na Série A. O Vasco conseguiu tranquilamente permanecer na Série A, pensou até em Libertadores e tudo. Então, a única diferença é que o Vasco já vai estar na Série A. O Santos, ele precisava subir o Santos da Série B para a Série A e ele subiu campeão. Mas jogando um futebol muito pobre, um futebol que merecia críticas, e o Carille não foi realista ao ver as críticas que ele estava recebendo. Esse é o cenário que me deixa preocupado de como o Carille vai reagir no ambiente do Vasco. O que você acha? O que você pensa? Carille, novo técnico do Vasco. Diz aqui embaixo. No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações, primeiro comentário fixado do vídeo, você vem aqui embaixo, clica no link que está lá. Esse link te leva para baixar o app do SofaScore, melhor aplicativo à disposição no mercado para a estatística de futebol. Você não paga nada, é de graça. Obrigado demais pela audiência, obrigado pelo download do SofaScore. Um abraço, tchau.